Dando início à disciplina Logística Reversa, a gente vai começar pelo livro que a gente vai adotar como base, tá? E aí a gente já falou sobre ele, que é o livro O Reverso da Logística, tá? Então a gente vai começar por esse livro, embora em alguns momentos a gente vai adotar outros livros. O primeiro capítulo desse livro, intitulado de Logística Contemporânea, ele basicamente faz um resumo do que foi visto até então dentro de introdução à administração e logística, né, mais na parte de introdução à logística, marketing, né, que aí foi visto marketing aplicado à logística, e também gestão da cadeia de suprimentos. Então ele vai fazer nesse primeiro capítulo basicamente um grande resumão, né, sobre o que é a logística e como a logística se caracteriza e se insere nesse contexto que a gente está vivendo, nesse contexto empresarial, nesse contexto organizacional, tá? Então, esse é o primeiro capítulo do livro O Reverso da Logística, tá? Então, vamos começar, né, falando de logística empresarial. A logística empresarial é uma das novas disciplinas cujo auxílio tem sido valioso para as organizações conquistarem novos espaços no mercado. Deixei grifado ali novas disciplinas, né? E por quê? Vamos no próximo slide falar um pouquinho o motivo de ser uma nova disciplina. Por que é uma nova disciplina? Né? Mas de antemão já adianto, é uma nova disciplina porque se comparada a outras disciplinas como matemática, que tem centenas de anos aí, a logística empresarial, pela primeira vez, esse termo logística, ele não faz nem 200 anos que foi usado pela primeira vez, tá? Então, por isso é considerada uma nova disciplina. Mas aí a gente vai falar sobre essas novas disciplinas no próximo slide. Cujo auxílio tem sido valioso para as organizações conquistarem novos espaços no mercado. E isso daí não tem nem dúvida, né? A logística, ela passa a ser vista como um grande pilar da empresa, né? A logística está presente em tudo, que seja uma organização voltada para a oferta de produtos, que seja para a oferta de serviços. Então, a logística ela passa a ser primordial. Nesses tempos de pandemia, ficou ainda mais evidente, né, a necessidade desse aparato logístico, porque existia a produção e existia um público que precisava consumir o que estava sendo produzido, mas ele precisa consumir sem sair de casa, né? Estava todo mundo lá no isolamento para não ter o contato com o vírus. Então, como fazer com que essa produção ou esses produtos cheguem até esses clientes que vão consumir, a esses consumidores? Através da logística, né? A logística que faz esse intercâmbio aí, né? Então, nesse período ficou ainda mais evidente a necessidade que as organizações têm da logística para que deem andamento a seus negócios. A logística empresarial, né? A logística ela permite a disputa com base em preços e qualidade e prazo. Antigamente, quem tinha o preço melhor, né, ele já era suficiente para ganhar mercado. Hoje em dia os clientes estão mais exigentes. Então só preço não é o suficiente. Eu preciso ter qualidade e prazo também, né? Então é aquela coisa de ofertar ao cliente o produto certo, no local certo, com o preço justo, né? Então, produto certo, no local certo, no tempo certo, com preço justo. Então, tudo isso está nesses 3 pontos aqui. Então, isso já não é mais um diferencial. Isso é uma obrigação, tá? Então, o termo que eu destaquei lá, né, nova disciplina, é porque, primeiro, em 1838, o Barão de Jomini utilizou pela primeira vez a expressão logística. Então, quem era esse cara, Barão de Jomini? Ele era o principal estrategista das batalhas napoleônicas, né? Era o principal estrategista lá de Napoleão. E aí, em 1838, ele utilizou pela primeira vez a expressão logística, né? E aí, essa expressão logística ela estava associada à guerra.
né, as batalhas, né, deslocamento de tropas, suprimentos, tá, essas coisas assim. Então veja, de 1838 para cá, a gente não tem nem 200 anos, né, são 162 anos. Então, em vista de outras disciplinas, ela pode ser considerada muito nova. Tá? Você pega aí, por exemplo, matemática, então veja aí, o ensino da matemática, quanto tempo não faz. As primeiras formações universitárias foram nos anos de 50, né? Isso nos Estados Unidos. Na França, chegou nos anos 70. Então vejam, a gente tem aí isso como formação universitária há mais ou menos aí uns 70 anos, né? Isso nos Estados Unidos, né? Mas quando esse curso, isso foi incorporado nas disciplinas aqui do Brasil, né? Isso já foi década de 80, 90 em diante, tá? Então a gente, como sempre, a gente sai um pouquinho atrás desses países aí. Em 1918, mais ou menos, aí, ao fim da Primeira Guerra Mundial, existia um cara aí, que era o Tenente Coronel Thorpe, que pertencia às Forças Armadas Norte-Americanas, e foi ele que publicou o primeiro estudo sobre a logística, né? Mas esse estudo ele ficou guardado por muitos e muitos anos lá, né? Dizem que ficou lá empoeirado numa biblioteca lá da Academia Militar, e alguém descobriu isso depois da Segunda Guerra Mundial, né? E quando descobriram isso aí, os caras pensaram, poxa, se a gente tivesse lido isso antes da Segunda Guerra Mundial, a gente teria economizado alguns milhões aí nesse trato de guerra, né? Na logística de guerra, porque muita coisa do que eles tiveram que bater cabeça e fazer ali na prática já estava descrito no livro que foi desse tenente-coronel lá, chamado de Thorpe, tá? Atualmente, como é que anda essa questão da logística? Antes a gente tinha em mente que as empresas maiores, elas engoliam as pequenas, né? Então, todas as vezes que tinha uma empresa pequena que estava começando a fazer algum diferencial, vinha uma empresa grande e simplesmente comprava, né? Hoje, não é bem assim mais, né? O que ganha é quem chega primeiro. Então, as empresas mais ágeis, elas superam as mais lentas. Isso sejam as maiores ou menores, né? Mas, muitas vezes, as menores elas sobrevivem justamente pela agilidade, né? Pensem quantas vezes vocês deixam de comprar em empresas grandes para comprar em empresas menores, simplesmente porque o cara que está lá lhe atendendo é o próprio dono do negócio. E aí é menos burocrática a coisa. Então ele diz, eu te entrego hoje à tarde, né? Você vai para uma empresa maior, é uma coisa mais burocrática. Eu tenho que passar para um setor, passar para outro, para liberar não sei o que e tal. Então é 48 horas a entrega, né? Então é bem padronizado mesmo. Já você chega na empresa pequena, você está lidando diretamente com o cara lá. Então ele diz, não, hoje eu tenho uma rota de entrega que vai sair agora, eu vou colocar dentro do caminhão e quando tu chegar em casa já está lá, né? Então, agilidade. Muitas vezes essas pequenas elas conquistam o mercado justamente por quê? Porque são menos burocráticas e são mais ágeis, tá? Então, a logística ela se propõe a adotar as organizações novas condições competitivas, uma vez que ganha o mercado quem chega primeiro. Então, quem tem a capacidade de me entregar mais rápido, de prestar o serviço mais rápido, né? Se tem qualidade, se tem preço, né? Ele chega na frente, ele tem uma vantagem competitiva. Mas às vezes isso sai mais caro. Sim, tem cliente que está disposto a pagar mais caro para ter algo na hora, né? Então, a gente sabe que muitas vezes empresas pequenas ela não têm aquele preço tão competitivo como multinacionais. Mas, em compensação, ela tem um serviço melhor, né? Ela pode ter um serviço melhor, ela pode ter um serviço mais rápido. E o que é que eu estou esperando da empresa? Eu quero rapidez, então eu estou disposto a pagar, às vezes, um custo a mais por isso, né? Logicamente que tudo tem o seu limite, não pode ser também tão a mais, né? Mas
uma margenzinha ali a mais, talvez para o cliente, talvez isso está valendo a pena, né? Pagar essa margenzinha a mais. O papel da logística nas organizações é complementar as ações do marketing da empresa. Então, o marketing ele vai lá, capta a necessidade, ele faz todo o aparato lá de entender o cliente, de se propor a atender a necessidade do cliente. Ele vai lá e promete tudo aquilo ali, tudo bonitinho, formal, né? E o cliente está esperando justamente aquilo que foi prometido, né? Mas o marketing ele não concretiza nada, né? Ele faz todo o estudo mercadológico, ele capta a necessidade do cliente, ele vê qual é essa necessidade, ele propõe um produto ou serviço que vai atender aquela necessidade, mas joga para a logística. Então, a logística é que cumpre tudo isso que o marketing está falando. Então, o papel da logística nas organizações é complementar as ações do marketing da empresa. Por isso, logística e marketing tem que trabalhar de forma muito integrada, tá? No Brasil, o que temos em relação à logística contemporânea? Dois marcos importantes. Tá? O primeiro, a abertura econômica no início da década de 1990. Essa abertura econômica ela é decorrente de quê? Do nosso processo político que estava amadurecendo, a democracia ela estava amadurecendo. A gente sai no meados da década de 80 do regime militar, da ditadura militar, né? E com isso, com a democracia, a economia ela começa a se abrir, né? Se abrir para a entrada de novas empresas que já rodavam o mundo todo, né? Mas como o cenário político da gente era muito instável, elas acabavam não penetrando no território brasileiro. Com essa estabilidade que se deu e esse amadurecimento da democracia, as empresas começaram a ver o Brasil como um novo mercado, né? E aí a gente começou a atrair novas empresas para cá. Segundo, a estabilização econômica. E essa estabilização econômica ela vem decorrente do Plano Real, em 1994, né? Então, quem viveu antes disso aí deve lembrar bem que existia uma inflação de 3 dígitos, né? Você ia fazer compras num dia era um preço, no outro era um outro preço, era mais caro. Por quê? Porque a inflação era todo dia se alterava os preços, né? Todo dia se aumentava. E esse clima de instabilidade ele acaba sendo ruim, né, para as empresas. Então, quando eu tenho o Plano Real estabilizando a economia, né, estabilizando essa inflação, acontece que fica interessante para as empresas. Se fica interessante para as empresas, para elas fazerem negócios, principalmente multinacionais, elas precisam de se desenvolver logisticamente, né? Não tem como uma empresa se desenvolver se não a logística não fizer parte desse processo de evolução, tá? Então, por isso, esses dois marcos são muito importantes para o desenvolvimento da logística no Brasil. No século XX, né, surge os primeiros conceitos relacionados à logística integrada, né? Então, emergência da logística como conceito integrado que abrange toda a cadeia de suprimentos. E aí, decorrente dessa logística integrada, aí a gente começa a ter o supply chain, né? Supply chain, o que é? Integração da cadeia de suprimentos, tá? E isso permeia o século XX, né? Mas chega ao século XXI, a gente está vivendo isso hoje, tá? Então, a necessidade de se abranger, de integrar toda a cadeia de suprimentos, esse é um marco importante para a logística, e isso vem do século XX para cá, tá? Mas o grande marco para a logística mesmo é considerada a Segunda Guerra Mundial, tá? E isso por quê? Desenvolvimento de soluções logísticas que após a guerra foram assimiladas pelas organizações em um processo evolutivo crescente a partir de então. Então, no período da Segunda Guerra Mundial, foi preciso que as empresas mandassem suprimentos para suas tropas, né? Foi a guerra que foi feita, né, em territórios estrangeiros. Então, por exemplo,
os Estados Unidos precisavam mandar sua tropa para a Itália, para o Japão, para a Alemanha, tá? E isso, a tropa ela tinha que se deslocar e o suprimento também, né? Então, comida, roupa, armamento, né? Então, todo esse aparato aí, né, precisava de um esforço logístico para que chegasse ali na frente de batalha, tá? E é daí começou que as empresas, as organizações, né, fim da Segunda Guerra Mundial, começou a pegar essas soluções que foram implantadas durante a guerra, né, para que fossem implantadas dentro das organizações também. Ora, se num período de guerra, um período conturbado, eu conseguia levar produto de um continente para outro, por que as empresas não conseguem penetrar em novos mercados? Né? Como que a empresa pode fazer para penetrar em novos mercados? Como eu posso levar meu produto para outros países, para outro continente? Então, vamos estudar como foi feita na guerra, vamos fazer nas empresas também. Para isso, as empresas começaram a incorporar ex-militares, né? O pessoal que trabalhou ali na guerra acabou sendo incorporado, né? Para que trouxessem novas ideias para os negócios. Ideias essas que foram voltadas para a logística. E esses ex-militares chegaram nas organizações e passaram a especializar as organizações, né? A gente começa a ter os primeiros pensadores dentro da logística. Desenvolver novas experiências para o suprimento das organizações nos processos produtivos. Eram eles quem planejavam toda essa parte de suprir as organizações dentro do seu processo produtivo, né? Quem melhor do que eles para saber a melhor forma, né, de obtenção, digamos assim, de suprimento, né? Porque eles sabiam trabalhar bem as fontes de suprimentos, assim como também o translado, né, de transporte aí dessa fonte para dentro do processo produtivo. Desenvolver novos modos de distribuição dos produtos. Ora, se eu, né, consigo durante uma guerra fazer com que os produtos sejam distribuídos, né, ou o suprimento seja distribuído pelas tropas espalhadas no mundo todo, como não fazer isso em tempos de paz, sem aquele perigo de seus produtos serem saqueados, de algo interromper o percurso do seu produto até do ponto de origem ao ponto final, ponto de consumo. Então, se os militares faziam isso na guerra, por que não fazer isso dentro das organizações, né? Como fazer isso? Então, eles passaram a desenvolver novos modos de distribuir o produto. Por último, né, experiências com transportes envolvidos no período de guerra, né? Então, antes, né, o suprimento só se locomovia através de navios, né? E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, também passou a se usar aviões, né? Então, o modal aéreo. A partir disso aí, eu consigo fazer com que as empresas também usem esse modal, tá? Então, como a logística empresarial ela veio mudando, né? As mutações na logística empresarial ao longo dos anos aí. A partir da Segunda Guerra Mundial, a logística ela deixa de ser preocupação exclusiva do ambiente militar e passa a ser foco de maior atenção das organizações industriais e comerciais. Ou seja, algo que surgiu no âmbito militar, né, passa a ser incorporado pelas organizações. Então, para isso, muitos dos ex-militares, né, dos ex-combatentes de guerra, dos estrategistas de guerra, foram incorporados às organizações. Por quê? Porque logística agora não é mais só para a área militar, né? A logística ela passa a ser preocupação de uma empresa, de uma organização. Necessidade das organizações abastecerem mercados em um mundo carente por produtos e serviços de todos os tipos. Então vejam, durante a Segunda Guerra Mundial praticamente o mundo parou, né? Porque tudo estava voltado a produzir todos os esforços para a guerra.
né? Então, as populações, a sociedade em geral, elas ficaram carentes, né? Tinham o básico para sobreviver. Então, não se desenvolvia novos produtos, era só o básico, né? Depois que a guerra acabou, estava todo mundo ansioso, né, por comprar, pelo diferente, né? Então, as organizações que estavam num esforço tremendo para suprir o exército, para suprir os exércitos, passaram a agora produzir para a sociedade em geral, né? Então o mundo estava carente por esses produtos, por esse serviço. Então vamos agora fazer algo diferente, vamos fazer coisas que a população em si não está acostumada a consumir, né? Então tem maior acesso às coisas, né? A população passa a ter maior acesso aos produtos e aos serviços. Por isso que as organizações passaram a se preocupar mais com a logística. Por quê? Elas passam a ter a necessidade de suprir essas carências desse pessoal que estava consumindo só o básico, tá? Grandes volumes de produção, focando-se nos custos de fabricação. Então, agora eu vou produzir em larga escala, né? Eu vou querer reduzir meu custo de produção unitário. E como eu faço isso? Né? Economia de escala, produzindo mais, né? Então, vocês veem aí um excesso de produto. Então, eu começo a produzir, estocar, vender, né? O que a gente chama de produção empurrada, né? Sistema de produção empurrada. Eu produzo, estoco, vendo. Então, inventário vai lá para cima. Então, meu estoque vai bater no teto, né? Então, fabricar para redução de custo quer dizer fabricar em grandes volumes, que é para reduzir meu custo unitário por peça, né? Que seria a eficiência, que teria naquela época eficiência produtiva, ou seja, fazer com que as máquinas não fiquem ociosas, né? Elas produzam na sua capacidade máxima, e aí isso gera um custo unitário menor, né? Isso seria a eficiência produtiva. Logicamente que mais para frente aí vocês vão ver que isso não é o suficiente, né? E aí fica, eu até indico um livro muito bom aí, eu já indiquei esse livro inclusive, que é a Meta, né? Esse livro ele tem uma partezinha aí que ele fala justamente dessa eficiência produtiva, essa eficiência entre aspas, né? Porque eu reduzo o meu custo unitário, mas em compensação meu inventário vai bater no teto, né? Então o meu custo de inventário ele sobe e sobe muito. Então nesse período aí, né, no pós Segunda Guerra Mundial, a ênfase da logística vai ser num rigoroso controle de inventários, porque está produzindo muito, né? Produção em massa, volumes grandes, que é para reduzir o custo unitário de fabricação. Com isso, o estoque sobe muito, né? Então tem uma quantidade de estoque muito alta e passo a ter que ter controle desse meu estoque, né? Desse meu inventário, tá? Então, nesse período aí, a ênfase da logística é no controle de inventários, no controle de estoques, tá? Aí, né, chega um momento que o mercado ele é suprido das suas necessidades, né, da sua carência. Então, após as empresas normalizarem os mercados mundiais, né, atenderem às principais necessidades que esse mercado carente tinha, começa a existir agora a necessidade de diferenciar os produtos, né? Oferecer um plus, oferecer um algo a mais, porque só aquilo ali já não é satisfatório. Eu preciso ganhar da minha concorrência, eu preciso agregar vantagem competitiva, tá? E isso surge o conceito do produto ampliado, né? Esse conceito vocês já devem ter visto lá na disciplina de marketing. Ele diz que esse conceito é o produto mais serviço. Então, produto ampliado quer dizer eu entrego além do produto um serviço. Então, por exemplo, eu vendo antena de TV.
eu já não vendo mais só a antena de TV, eu instalo a antena de TV. Então, eu já tenho a ideia do produto ampliado, né? Então, você contrata, às vezes, um técnico, ele já vai com tudo dele, né? A antena, o cabo, tudo certinho e já deixa tudo funcionando lá. Então, você tem a ideia desse produto ampliado, né? Produto mais serviço. Esse seria basicamente o conceito de produto ampliado que vocês já viram no marketing, né? O período agora vai ser focado em quê? Em vender, né? Se no período anterior eu estava focado na produção, então produzir em larga escala, produzir e estocar, meu inventário está batendo no teto. Com isso agora eu preciso vender, né? Então esse período aqui ele se caracteriza pelas vendas, né? Eu tenho que focar agora, o marketing ele vai estar focado em fazer desenvolver esse produto que está estocado, tá? Se eu suprir já meu mercado, né? Então está todo mundo bem abastecido, eu ainda tenho produto para vender, eu tenho que ampliar minha área geográfica, eu tenho que atuar em novos mercados. Senão, se eu ficar dependendo sempre do mesmo mercado, eu não vou conseguir desovar meu estoque, porque não tem mais quem compre, eu já vendi para todo mundo. Essa ampliação da área geográfica, né, é ir para outros países, outros continentes, tá? Aí, a ênfase dos sistemas logísticos agora passa a ser em distribuição física, ou seja, né, desovar o meu estoque, distribuir ele, entregar aonde tem mercado para esse produto, que seja perto ou que seja do outro lado do mundo, né? Então, agora os sistemas logísticos vão ter que fazer estudos relativos à distribuição física, a entregar o produto aonde tem consumidor. Depois que as organizações expandiram os seus limites geográficos, né, passaram a distribuir em mais lugares, ter mais aceitação para seus produtos, houve, né, logicamente, um aumento considerável dos lucros, né, através dessas operações. Então, após as organizações obterem um volume considerável de lucros em suas operações, o que acontece? Passa para um período de investimento de capitais, né? Passa a ter dinheiro, né? Passa a ter dinheiro sobrando, digamos assim, e o dinheiro ele não pode ficar parado, então o dinheiro ele tem que ser reinvestido para gerar mais dinheiro. Então aí as organizações passam a procurar novos lugares onde investir esses capitais. E aí a ênfase dos sistemas logísticos passa a ser os processos produtivos. Por quê? Eles passam agora a pegar esse capital que, entre aspas, está sobrando e investir em novos processos produtivos espalhados pelo mundo. Então, começa-se a fazer estudos para saber em que local o investimento ele traz mais retorno, né? Onde o custo é menor, por exemplo, onde eu vou produzir com uma matéria-prima mais barata, com custo de mão de obra mais barato, com encargos governamentais mais baratos. Então, eu começo a desenvolver fábricas, né, em vários países, né? Então, as multinacionais começam a chegar em novos países, né? Então, antes a empresa, por exemplo, uma empresa europeia, né, ela produzia na Europa e mandava para o Brasil. De repente, essa logística de transporte, aí, de distribuição, sai mais caro do que se eu manter uma fábrica aqui no Brasil. Eu posso aproveitar que talvez a mão de obra aqui seja mais barato, posso aproveitar que talvez os insumos sejam mais baratos, posso ter incentivos do governo para produzir aqui, já que eu vou abrir mais empregos, tá? Então, as empresas elas começam a investir em novos parques produtivos, né? Então, vocês veem aí que algumas empresas da década de 80 em diante, né, principalmente lá chegando na década de 90, elas vieram e se instalaram aqui no Brasil. Por quê? Porque elas pegaram esse capital que estava, entre aspas, sobrando e começaram a investir nessas economias emergentes, né? E o Brasil é uma delas, né? Então,
a ênfase da logística aí passa a ser nesses processos produtivos, desenvolver novas fábricas para aproveitar esses ganhos, né, que a gente pode ter na redução de custos aí, tá? Aí teve um outro marco importante, né, que foi o sistema Toyota de produção, que vocês viram falar, né, na disciplina de GCS, Gestão da Cadeia de Suprimentos, e que provavelmente se aprofundaram um pouco mais na disciplina de Gestão da Qualidade, né, que aí os dois pontos chaves aqui seria o Just in Time, né, e a Gestão da Qualidade Total, tá? Foco industrial na qualidade dos produtos fabricados. Então, sistema japonês aí de produção, né, o sistema Toyota de produção, foco dele na qualidade, fazer de primeira, fazer certo, né? Com isso economiza em custos de produção, né, tendo em vista que não tem um retrabalho e que as mercadorias são alocadas corretamente através do just in time, já que eu não tenho mais aquela sobra de estoque, né, produzir a quantidade certa, então estoque justo, just in time lá, tá? Então tudo no tempo certinho, né, do just in time, estoque saneado e tudo entregue no prazo certinho, para que não atrapalhe em nada. Com isso, eu diminuo a minha necessidade de ter investimento em altos inventários e também melhoro a qualidade do meu produto, né? Invisto na qualidade total. Então o produto ele já sai perfeito, né? Então isso aí está dentro do sistema Toyota de produção, que provavelmente vocês já viram nessas duas disciplinas que falei. Maior enfoque da logística nas compras, no processo produtivo e nas vendas. Por quê? Então, o foco na qualidade, ele preza o quê? Pela qualidade da matéria-prima, né, qualidade no processo de transformação, que seria o processo produtivo, e na ponta também, nas vendas. Então, tudo é preconizado aí em cima da qualidade, né? Então, se a matéria-prima é ruim, o produto final não pode ser bom, tá? Então, por isso que a logística ela passa a ter esse enfoque em cima das compras, da produção e nas vendas, né? Fazer de primeira e fazer certo, né? Economizando em recursos materiais, recursos pessoais, recursos financeiros, tá? Maior agilidade e visão mais ampla dos mercados em que as organizações se inseriam. Porque vocês viram que depois desse sistema Toyota, né, e principalmente por volta lá do século da década de 80, 90, os produtos japoneses eles invadiram o mundo todo, né? Produto de qualidade com preço baixo, né? Então teve que ter esse foco grande nos mercados no qual as organizações agora estavam inseridas, já que o mercado, as empresas japonesas, elas praticamente dominaram o mundo, tá? O processo de globalização trouxe alguns outros pontos importantes, né? A terceirização e parcerias, né? E as parcerias são decorrentes da terceirização, né? As empresas tiram um pouco das atividades que não são fim delas, né? E aí terceirizam, né? Colocam outras empresas para fazer aquele trabalho, né? Com isso se ganha, né? Porque aí você não precisa despender tempo nem recurso para fazer uma coisa que não gera diretamente lucro, né? Então eu terceirizo essa parte aí, e aí essas outras empresas que vai ter essa, digamos, essa função, né? Ela vai ser especialista, então ela vai fazer melhor do que eu iria fazer. Então, dentro dessa terceirização surgem as parcerias, né? Uma vez que eu estou terceirizando, eu vou começar a fazer parcerias com essas empresas terceirizadas. Os sistemas logísticos passam a ser vistos como um processo gerencial. E isso requer que eu estude todo o processo, né, da logística, né? E todo o fluxo logístico ele passa a ser estudado depois que ele vira um processo gerencial. Então, todas as etapas do processo logístico ele passa a ser importante e passa a ser estudado, tá?
e pela primeira vez começa a preocupação com as questões ecológicas, né? Legislação ambiental. Então, quando eu estou indo entrando em vários países aí, o governo de cada país ele tem lá sua legislação local, né? E algumas legislações já incorporam essa questão ecológica, então eu tenho que me adaptar a isso. Também a produção limpa, né? Então começa aquela pressão mundial de que o mundo vai se acabar realmente se a humanidade não tomar conta do planeta, e essa pressão que surge faz com que as empresas comecem a se preocupar com as questões ecológicas. E a competição passa a ser no terreno temporal, ou seja, ganha quem chega primeiro, né? Então, a empresa que chega primeiro em determinado local, ela vai ter uma fatia de mercado maior por ser pioneira. Então, todas as outras vão vir na aba dela, né? Então, quem chega primeiro acaba por ser pioneiro, tendo um mercado local melhor, né? E aí, depois que se consolida ali, os concorrentes que entrarem vão ter que tentar derrubar esse pioneiro, o que não é uma coisa tão simples se você estiver otimizando seus processos e se você oferecer um nível de serviço ao cliente satisfatório. E aí a globalização, né, ela se consolida, ela deixa de ser uma promessa e ela passa a ser uma realidade. Com isso, a competição ela sai do terreno meramente temporal e também incorpora agora o terreno espacial. Ou seja, antes ganhava o espaço, né, ganhava mercado quem chegasse primeiro. Hoje não só isso, né? Se você chega primeiro e é pioneiro, logicamente você vai ter aquele mercado novo para ser desbravado, e por ser pioneiro, você vai ter aquele mercado todo para você, para explorar. Mas também o espaço espacial, porque outras organizações vão ver aquele mercado e também vão vir, né? Então, quando chegarem todos nesse mesmo mercado, elas vão disputar agora por espaço. E quem é que ganha? Ganha o cliente, aquele que ofereceu o melhor serviço, o melhor produto, né? O conceito de produto ampliado, né? Então, a competição agora já não é mais somente chegar primeiro, né? É chegar primeiro e se consolidar, né? Ganhar espaço. Para que esse espaço seja conquistado, né? Para que você consiga atender o maior número de clientes possível, para você ter o maior market share, né? Então precisa que os sistemas logísticos também se adequem a isso, tá? Market share é fatia de mercado, tá? Então, para quem não lembra aí desse conceito lá de market, market share é uma fatia de mercado, é o espaço do mercado que você ocupa. Então, para isso, os sistemas logísticos passam a apresentar flexibilidade e agilidade nunca antes visto. Então, eu preciso ser mais flexível e ágil para atender meu cliente. Meu cliente está mais exigente, tem mais competidores, né? Tem mais competição, o mercado está mais acirrado, e para que eu atinja esse meu cliente, eu tenho que satisfazer essas necessidades dele. Para isso, o sistema logístico eles tem que ser flexíveis, né? Ele tem que se adequar à necessidade de cada cliente. E também ágil, ele não pode demorar para responder, ele tem que sair na frente. Essa globalização consolidada traz, além da preocupação com o ambiente, que já tinha, né? E no começo lá, quando a gente falou de globalização, a gente disse que começou a surgir uma preocupação com o ambiente. E essa preocupação, ela continua até hoje. Porém, agora também a responsabilidade social, né? Então, a globalização ela incute que uma coisa que é feita do outro lado do mundo, ela pode afetar aqui. Então, a preocupação não só com o ambiente, mas também com a responsabilidade social, né? O que é que as empresas estão fazendo para ajudar a sociedade como um todo, né? Que seja na geração de empregos, na distribuição de renda, que seja o auxílio de pessoas mais carentes, né? A oportunidade de estudo, investimentos e etc. Tá? Então, preocupação com o ambiente ele continua,
E aí eu incorporo também agora a preocupação social, a responsabilidade social. E aí surge, né, aquela primeira visão que a gente tem de sustentabilidade, né? Então, sustentabilidade dos produtos e serviços ou serviços, tá? Então, agora a minha produção ela tem que ser sustentável, ou seja, ela tem que preservar o ambiente, né? Ela tem que ter a responsabilidade ambiental, mas ela também tem que ter a responsabilidade com os povos, né? A questão de exploração de trabalho infantil, tá? Igualdade entre sexos, lá quando a gente fala de salário e essas coisas mais, tá? Então, tornar esse produto sustentável, tanto ambiental como social, tá? Objetivos centrais dos atuais sistemas logísticos. Que objetivos? São dois. Primeiro, oferecer o mais alto nível de serviço ao cliente. Serviço ao cliente, isso aí é tão importante que é um capítulo do livro de Balu, tá? Então, o livro lá de gestão da cadeia de suprimentos de Balu, ele traz um capítulo só falando de serviço ao cliente, né? E esse serviço ao cliente, ele é um ponto de intersecção entre o marketing e a logística, tá? Apresentar o mais baixo custo total possível. Então, a gente viu lá, né, dentro da disciplina de gestão da cadeia de suprimentos, que a gente precisa fazer alguns cálculos, né, para que se chegue ao custo total lá do sistema, né? Então, eu calculo esse custo total de produção, de entrega, da distribuição em si, né? Todo o custo de armazenagem, tá? Então eu tenho que levar em consideração todo esse custo. Os custos logísticos são bastante altos, né? Então eu tenho que procurar formas de minimizar esse custo sem comprometer a qualidade do meu produto. Ao mesmo tempo, eu tenho que oferecer o mais alto nível de serviço ao cliente. Ora, parece um paradoxo, né? Como é que eu vou oferecer um serviço melhor se eu estou dizendo que eu preciso enxugar custo? Mas reduzir custos onde precisa, não gastar desnecessariamente, tá? Então, acaba que você tira de um lugar para investir em outro. Então, você enxuga seus custos, sua base de custo, e o dinheiro que, digamos, sobrou, você investe para aumentar seu nível de serviço ao cliente. Então, parece um paradoxo, né? Mas veja que a gente não está praticamente aumentando os nossos custos. Nós estamos tirando de um lugar, né? Por exemplo, se eu consigo enxugar minha produção e fazer com que ela economize, né? Eu consigo reduzir os custos produtivos, eu posso tirar esse dinheiro, digamos, que sobrou e investir no nível de serviço ao cliente. Então veja, eu só estou tirando de um lugar para investir em outro. Meu nível de desembolso continua o mesmo. Só tirei de um lugar que estava gastando demais e de forma desnecessariamente, dei uma enxugada lá, peguei esse dinheiro e investi na outra ponta, tá? Isso é o que a gente chama de trade-off na logística, né? Troca de gastos em um sistema por outro, mantendo o mesmo nível de desembolso. Ou seja, você tira de um lugar, o que sobra de um lugar para investir em outro. Então, para isso eu preciso melhorar meus processos. Quando eu enxugo meus processos, melhoro ele, né? Tenho aquela racionalidade de custo, posso tirar o dinheiro que estava em excesso naquele sistema ali e investir em outro, né? Nesse caso, eu posso reduzir, né, o exemplo que eu estou citando aqui, eu posso reduzir custos na produção através de novas políticas produtivas, do uso de novo maquinário, um parque tecnológico mais desenvolvido, tal. E esse dinheiro que na teoria está sobrando, eu invisto ele para melhorar meu nível de serviço ao cliente, tá? Isso é só um exemplo. Atividades desenvolvidas na logística ou pela logística, né, afetam preços finais dos produtos, custos financeiros, produtividade organizacional, custos de energia, satisfação dos clientes. Vejam, tudo está aqui ligado um ao outro, tá? Então, imagina, custo de energia é um custo também financeiro, tá? Então, quanto mais energia eu estou consumindo, maior vai ter que ser meu investimento financeiro em energia, né? Então,
a produtividade, ela vai ter que aumentar, ela vai ter que atingir sua eficiência, né? A gente tem que ter uma eficiência produtiva, né? Ou seja, produzir mais com menos, né? Então, a gente vai ter que ter essa eficiência produtiva. Os preços finais de produto está atrelado aos custos. Tá, quanto mais eu gasto, mais eu vou ter que incorporar custos ao preço final do meu produto, né? Quanto mais longe da eficiência minha produção está, mais vai incorrer em erros e custos, né? Então, esses custos também vão ser incorporados no preço final do produto, tá? Então, se eu tenho tudo isso enxuto aqui, né, e ofereço um preço competitivo, eu posso, né, atrelado a outras coisas, aumentar a satisfação dos clientes, tá? Logicamente que a satisfação do cliente ela não vem só pelo preço, né? Preço, qualidade do produto, e aí tá ligado a essa questão da produção, tá? Nível de serviço que é ofertado pela empresa, tá? E aí também tá lá relacionado a custos financeiros, né? Eu tenho que investir nesse nível de atendimento, tá? Nível de serviço, como a gente chama na logística. Então, vejam que tudo isso está atrelado aí, está tudo amarradinho, tá? Falando da competitividade com base nos sistemas logísticos. Primeiro, entender que o cliente ele não compra o produto ou o serviço, né? Ele compra, digamos, o benefício que aquele produto ou serviço vai trazer para ele. Então, quando você compra um carro, você não compra o carro por ser um carro, mas você está comprando seu deslocamento mais confortável, tá? Então, você está comprando o que está atrelado àquilo ali. Clientes associam um conjunto de valores ou utilidades, né? Então, você compra o produto ou serviço pelo que ele vai te oferecer, pelo que ele vai te dar de valor ou de utilidade na tua vida. O que é que ele vai facilitar para tu? Esses valores ou utilidades, a gente tem 3 tipos: utilidade de forma, utilidade de posse e utilidades de tempo, lugar, quantidade e nível de serviço, né? Então, veja, todos esses 3 aqui pertencem à logística, né? Utilidade de forma, ele está dentro da produção. Utilidade de posse é marketing. E esse último aí, utilidade de tempo, lugar, quantidade e nível de serviço, seria em si da logística, tá? Então, utilidade de forma é o projeto de fabricação do produto, né? Você pegar a matéria-prima e dar a forma do produto final a ela, né? Então, projeto de fabricação do produto, né, de acordo com as necessidades e desejos dos clientes. Você vai produzir de acordo com aquela necessidade e desejo que o marketing levantou. Essa utilidade de posse, né, o cliente se sentir dono do produto ou do serviço. Isso está atrelado ao marketing da organização e identificação das exigências dos clientes, né? Então, o marketing ele tem que captar essa necessidade do cliente e o que é que ele exige que aquele produto ou serviço tenha para que a produção lá atenda a contento esse cliente. Por último, utilidade de tempo, lugar, quantidade e nível de serviço implica em sistemas eficientes de gerência logística, né? Então, eu tenho que ter um sistema bem eficiente falando dentro da logística para que eu consiga atender esses pontos, né? Atender o cliente no tempo certo, no local certo, com a qualidade exigida, na quantidade correta e com o nível de serviço lá em cima, né? Porque o cliente ele está cada vez mais exigente e ele tem outras opções no mercado. A gente tem concorrência, tá? Na teoria é isso aqui, né? Na prática hoje o que a gente tem? Um conceito de logística integrada e posteriormente ampliado
para a questão da gestão de cadeia de suprimentos, né, do supply chain, que seria a gestão de cadeia de suprimentos integrada, né, todas essas utilidades caem dentro do interesse da logística, tá? Então, produção, a logística atua nessa questão da posse. A logística ela trabalha em conjunto com o marketing, tá? E no último já era dela mesma. Então, a logística ela é atuante em todo esse sistema aí, tá? Motivos que tornam os sistemas logísticos parte importante das estratégias organizacionais. Primeiro, crescimento dos mercados nacionais e internacionais, né? Isso é a globalização, tá? Então, como que eu posso atingir novos mercados? Como é que eu posso me espalhar pelo mundo se meu sistema logístico não tiver incorporado à minha estratégia organizacional? Inovações nos processos, né? Nos processos produtivos, né? Então, muita filosofia aí, né, foi incorporada aos processos produtivos, como, por exemplo, a questão do just in time, né? Então, a gente vai tendo várias inovações nesses processos. Expansão das linhas de produção. A linha de produção está expandida, porque o sortimento de produtos agora ele é maior, né? Eu tenho que produzir não mais um produto único, né? Eu tenho que produzir aquele produto com cores diferentes, por exemplo, com modelos diferentes, né? Você antes tinha a questão do automóvel lá de Ford, modelo T na cor preta, pronto, então era só produzir aquilo. Hoje não, hoje eu tenho vários modelos de carro, várias cores de carro, acessórios, tá? Então, a variedade de produtos faz com que eu tenha que me adequar melhor, né? Para eu pensar melhor na minha produção. Outra coisa também aqui é a questão do tempo de vida do produto, né? A vida útil do produto ela está cada vez mais curta, né? Vocês aí acho que já escutaram pessoal mais de idade assim falar, né, que quando eu casei lá na década de 70, 80, eu comprei uma geladeira e essa geladeira dura até hoje, né? Então você vê um produto que vem durando 30, 40, 50 anos. Hoje em dia é muito mais difícil você ter um produto que tem essa durabilidade, tá? E isso é porque a vida útil do produto ela foi encurtada, tá? Isso está dentro do conceito também de obsolescência programada, né? Que aí vocês podem pesquisar isso aí e podem também se aprofundar melhor nesse assunto dentro da disciplina de gestão da produção, tá? Que vocês estão para ver agora no terceiro módulo também. E o surgimento de inúmeras possibilidades geradas pelas TICs. O que é TIC? Então, TIC é Tecnologia da Informação e Comunicação, tá? Então, todo o aparato tecnológico aí que surgiu e que vem surgindo e que vem se atualizando dia a dia, né? Computadores, celulares, smartphones, tablets, robôs, todo esse aparato tecnológico aí, ele me dá mais opções, né, na minha produção. Ele faz com que eu consiga produzir melhor, porque eu posso utilizar robôs na produção, por exemplo. Eu posso distribuir melhor através de sistemas que controlem minha distribuição. Eu posso ter sistemas que faça controle de inventário, né, previsão de demanda, tá? Então, existem vários recursos aí que podem ser incorporados, né? Até o vendedor hoje em dia já não anda com talão de pedido, ele tira o pedido já direto do celular e ele consegue consultar o estoque em tempo real. Então, isso são tecnologias da informação e comunicação, né? Então, tá tudo aí possibilitando que eu consiga desenvolver melhor minha organização, né? Com o uso desses recursos, tá? Então, década de 80 até meados de 90,
enfoque na qualidade e na produtividade, né? Então você vê aí aqueles sistemas produtivos japoneses ganhando o mundo, né? O produto ter qualidade e preço, né? E produzir de acordo com a necessidade, né? Então a produção mais enxuta. Chega em meados da década de 90, as empresas que não têm qualidade e que não têm eficiência produtiva, elas caem fora do mercado, né? Então, qualidade e eficiência produtiva ela passa a ser obrigatório, mas não diferencial não é mais, né? Então, ela passa a ser uma obrigação. Toda empresa que quer se manter viva no mercado, ela tem que ter qualidade e eficiência produtiva. Então, a partir da segunda metade da década de 90, qualidade e produtividade já não é diferencial, já não serve de diferencial competitivo para empresa nenhuma. A logística está agora atrelada ao aumento da competitividade, ou seja, as informações logísticas, tudo que for planejado dentro da empresa, ele tem que levar em consideração essas informações da logística, se quiser se manter competitivo. Então, a logística ela passa a ser a chave da competitividade. Então, melhorar os sistemas logísticos, porque em última análise é a logística que vai ter aquele último contato com o cliente, né? E nesse último contato é que acaba o cliente avaliando todo o processo. Se a logística fizer o trabalho dela com excelência, o cliente ele vai estar satisfeito, tá? Porque não adianta nada prometer, né? Prometer é muito bonito, é muito bom, mas o cliente quer ver aquilo na prática. Então, a logística ela passa a ser vista como um diferencial competitivo. Então, todas essas mudanças que a gente está falando, elas fazem com que a logística ela passe a ser desafiante, né? E para isso, né, para que a logística seja vista dentro da estratégia competitiva da empresa, é preciso que as coisas sejam levadas mais a sério, né? Então, não tem lugar mais para eu acho, né? Tudo tem que ser estudado, minimamente calculado, né? Então, isso exige que os profissionais que vão trabalhar dentro da logística, eles sejam mais capacitados, tá? Então, isso é diferente do que acontecia antigamente, né? Antigamente, quando surgiu essa coisa de logística, e primeiramente quando se falou em logística, se pensava em transporte, em transportadores, né? E aí depois se quebrou essa barreira e viu que logística não é só o transporte, embora o transporte ele represente uma fatia significativa dos custos logísticos. E aí quando a gente começou a ver essa coisa de logística, os profissionais eles saíam muito de compras e das transportadoras, né? E não tinha aquela preparação, aquele estudo a mais, era só o pessoal que se dava bem nessas áreas, eles eram incorporados à logística. Hoje já não tem esse lugar para esse pessoal, né? A gente hoje precisa de profissionais logísticos, né? De profissionais dentro da logística. E para isso a gente precisa de qualificação dessa mão de obra que está trabalhando dentro da logística. É o que vocês estão fazendo, é o que vocês se propuseram a fazer ao entrar no curso. Qualificar, né? Se qualificarem como profissionais dentro da logística, né? Então, é esse espaço que existe hoje dentro da logística para mão de obra qualificada, tá? Então, a logística como estratégia competitiva, ela possibilita vantagens em produtividade. E de que forma essa vantagem em produtividade? Né? Por ganhos, né, na produção e também através da redução de custos. Então, quer dizer, ganhos na produção, ou seja, produzir mais com menos. E ao mesmo tempo eu reduzir esses meus custos produtivos, enxugando minhas operações produtivas, tá? Gera vantagem em valor através da elevação do nível de serviço, né? A gente já falou, né, que o cliente ele não compra só o produto ou serviço, e sim a satisfação que aquele produto ou serviço vai trazer para a vida dele, né? Então, por isso que quando eu elevo o nível de serviço, eu estou gerando vantagem através do valor, né, que
a mais que essa elevação do nível de serviço vai trazer para a minha organização, tá? Então, gera vantagem e valor através da elevação do nível de serviço. Por quê? Porque o cliente ele não compra só o produto ou serviço, ele compra a satisfação que esse produto ou serviço traz para ele. Esses dois pontos me permitem falar que a logística ela me gera uma liderança tanto em custo quanto em serviço, né? Custos, quando eu estou falando das vantagens de produtividade, e serviços, quando eu estou falando aqui da elevação do nível de serviço ao cliente, tá? Então, segundo o CLM, né, o Conselho Mundial de Logística, os sistemas logísticos estão em constante mudança. Sim, por quê? Eles estão se adequando sempre às necessidades do mercado. Então, se o mercado muda dia a dia, os sistemas logísticos eles estão mudando também, tá? A logística, enquanto processo, ela não vende nada, né? Você nunca vai ver a logística em si vendendo, né? A logística ela não vende, ela só concretiza a venda. Então, se ela não vende, né, ela não gera diretamente a receita, né? Porque a receita é gerada por quem está vendendo. Mas, em compensação, ela ajuda a gerar essa receita de venda, porque ela é quem concretiza essa venda, tá? Então, se a venda foi feita, aí ela vai lá e entrega o que foi vendido. Então, ela ajuda a gerar essa receita de venda. Então, de acordo com o que ela está oferecendo, ela pode ser um determinante primário de lucro ou prejuízo, né? Porque se tudo tem que passar pela logística, né? Então, dependendo da excelência dela, do que ela fizer de melhor ou pior, ela vai ser um determinante primário de lucro ou prejuízo, tá? Então, fazer mais com menos, evitar desperdícios, redução de custo o tempo todo, aumentando a qualidade do serviço, do produto, tá? Elevando o nível de serviço ao cliente, tá? Então, tudo isso aí contribui para que a logística ela seja um indicador primário de lucro, tá? Mudanças na logística para a competitividade organizacional. Adaptação às mudanças ambientais. Então, a logística ela hoje tem que ser extremamente flexível e tem que ser ágil, ela tem que responder ao cliente de forma mais ágil possível. A gente viu que muitas coisas acontecem no ambiente aí e que impactam na logística, né? A globalização, a questão do tempo de vida útil do produto que reduz, né? A questão das exigências legais, né? Em termos de ambiente, novos padrões culturais, já que a globalização traz isso, maior consciência do público, né? Que começa a exigir que as produções sejam cada vez mais limpas e que tenham-se responsabilidades sociais, tá? Então, para que isso aconteça, né, para que a logística ela se torne mais flexível e mais rápida em suas respostas, eu preciso melhorar meus fluxos de informação, né, e também físicos, tá? Então, eu tenho que reestruturar tanto meu fluxo de informação quanto o meu fluxo físico. E isso a tecnologia vem ajudando, né? Isso a tecnologia que vem se desenvolvendo aí nas últimas décadas tem feito com que a logística ela consiga responder de forma mais rápida a essas mudanças ambientais, tá? Então, o fluxo de informação ele passa a ser muito importante, né? Ele passa a ser considerado um item estratégico para a sobrevivência das organizações no novo modelo baseado em competitividade, né? Então, a gente já não está falando mais em foco produtivo, aí depois a gente falou lá do foco da qualidade, a gente já não está mais nisso. A gente está no nível de satisfação do cliente. A gente hoje quer oferecer um serviço melhor ao cliente, tá? Então, serviço ao cliente é o foco. Para isso, eu preciso que essa informação ela seja precisa, né? Então, quanto mais eu souber sobre o cliente,
Quanto mais eu souber sobre o mercado, quanto mais eu souber sobre as mudanças que podem estar ocorrendo ali, né? Quanto mais eu souber sobre essas coisas, mais eu consigo responder melhor, tá? Mas para isso não basta só saber, né? Eu tenho que ter a resposta na hora certa, né? Eu tenho que ter, quando eu preciso da informação, ela tem que estar disponível para que eu responda na hora certa, tá? Então é importante que esses fluxos de informação sejam bem trabalhados e protegidos, né? Para que também essas informações não caiam na mão do concorrente, né? Então tem que ter todo um cuidado aí nesse fluxo de informação, tá? A atual situação de mercado, ela exige das empresas proatividade, ou seja, eu não posso mais ficar esperando que o problema aconteça para eu responder. Eu tenho que me antecipar, eu tenho que me antecipar aos problemas e às necessidades dos clientes, né? Então, por muitas vezes o produto ele é lançado e gera uma necessidade no cliente. Eu tenho que ser proativo, né? Eu tenho que despertar o desejo do cliente pelo aquele produto, né? Então, não dá mais para ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem para depois eu agir, né? As empresas que fazem isso, elas saem atrás. Então eu tenho que estar de olho no que está acontecendo no mercado, nas novas exigências que podem surgir ali. Eu tenho que captar as necessidades que não estão sendo atendidas, nas que eu posso desenvolver, inclusive no mercado, para que eu lance um novo produto, tá? Então, proatividade, se antecipar, né? Sair na frente. Visão abrangente de todo o sistema logístico, que é o que a gente estudou lá na disciplina de GCS, né? Gestão da cadeia de suprimentos. Então, agora eu tenho que me preocupar com o sistema logístico todinho, né? Desde a hora que a árvore é derrubada até o momento que o cliente recebe o produto final na casa dele, recebe o móvel, por exemplo, tá? Então, eu tenho que visualizar todos os elos que fazem parte da minha cadeia de suprimentos, tá? Planejamento estratégico da organização, a logística como elemento importante para a proatividade do sistema. Então, se eu estou falando de um planejamento estratégico da organização, eu não posso relegar a logística a um segundo plano, tá? Ela, por acompanhar todo o processo, né, desde que era árvore até se transformar no produto final, né, então todo o processo que está aí na cadeia de suprimentos, desde que eu tenho a matéria-prima, né, desde quando a matéria-prima ela é gerada até o produto final, né, ser entregue ao cliente, por ela estar aí envolvida em tudo isso aí, ela passa a ser um elemento muito importante para que eu tenha proatividade, né? Para que eu responda, para que eu me antecipe às necessidades de mercado, para que eu saia na frente, né? Para que eu não fique parado. Então, a logística ela tem que ser muito bem trabalhada, porque dentro do planejamento estratégico da organização, ela é um elemento de extrema importância para que meu sistema ele se torne proativo, tá? Então, dentro desse estudo sobre logística, duas definições são de extrema importância, né? E aí muita gente confunde, né? Estratégia logística e logística estratégica são duas coisas diferentes, tá? Apesar da semelhança entre os termos, são duas coisas diferentes. E para explicar isso aí, vamos entender que as organizações elas têm dois tipos de planejamento, tá? Para a gente conseguir entender a diferença entre estratégia logística e logística estratégica, a gente tem que partir desse ponto aqui, desses dois tipos de planejamento. No primeiro planejamento, é o planejamento da ação, é mais operacional, é reativo, é aquela coisa que a gente faz no dia a dia, né? Contratar um novo agregado, por exemplo, porque
as entregas que eu preciso fazer hoje são muito grandes e meus carros não vão atender essa demanda. Então, eu tenho que planejar essa ação. Então, eu vou reagir. Algo já aconteceu, né, já se vendeu demais e agora eu vou ter que entregar. Então, eu vou reagir. É operacional, é do dia a dia, é no curto prazo. Né? São coisas que não passam aí de 6 meses, né, digamos assim, nesse planejamento da ação. E o segundo é o planejamento para a mudança estratégica. Aí sim, é uma visão de futuro da organização, é mais proativo. Né? Fechar um contrato, por exemplo, de locação de um determinado espaço para armazenagem. Então você pode fechar um contrato de 2, 3 anos, 5 anos. Tá? Você pode fechar um contrato de parceiros comerciais aí e essa parceria ela se desenvolver ao longo dos anos. Tá? Então, o planejamento para a mudança estratégica é algo visando já algo maior lá no futuro. Né? Então, decisões que são tomadas hoje dentro do planejamento para a mudança estratégica, elas vão surtir efeito no futuro. Né? Então, é como que o que a gente está vivendo hoje, né? O que a organização, o estágio que ela está vivendo hoje, foi decorrente de um planejamento que foi feito no passado. Tá? Então, de acordo com esses dois planejamentos, a gente pode agora sim diferenciar aí estratégia logística e logística estratégica. Então, no primeiro, planejamento da ação operacional, reativo, eu tenho a estratégia logística. Né? A estratégia logística ela está mais ligada a reajustes de rota, ou seja, algo que eu preciso fazer para o agora. Né? Então eu tenho que reagir. A questão que eu falei aí, você vendeu-se muito ontem e aí os caminhões que eu tenho, os carros que eu tenho, eles não vão conseguir fazer essa entrega hoje, mas eu preciso entregar hoje ao cliente porque meu prazo de entrega é 24 horas. E aí o que é que eu faço? Então eu ligo para agregados e digo, tem entrega aqui para tu. Então eu contrato esses caras, eles vão lá, pegam esses pedidos, vão entregar e acabou-se. Né? Então eu estou só corrigindo alguma coisa que saiu da minha rota ali. Né? Alguma coisa inesperada. Então quando eu falo desse comportamento mais reativo para o hoje, mais operacional, né? O planejamento da ação mesmo, eu estou falando de estratégia logística. Tá? Já quando eu falo em algo vislumbrando o futuro, né? Novas instalações, montar um novo parque produtivo, fechar parcerias de 5 anos, 3 anos, assim, para explorar a marca, né? Então, eu estou falando da logística estratégica, né? A logística estratégica ela está mais relacionada a decisões que são tomadas hoje e que impactam futuramente na organização, ou seja, plantar hoje para colher amanhã. Tá? Então, logística estratégica, logística como novo produto a ser oferecido ao ambiente da organização. Tá? Então, a logística estratégica ela está mais ligada a futuro. Tá? Por último, né, o planejamento da logística e a estratégia organizacional. Desafios para os administradores dos sistemas logísticos. Desenvolver o planejamento da logística em consonância com a estratégia organizacional. Esse ponto aqui a gente viu dentro da disciplina de gestão da cadeia de suprimentos. Né? A gente trabalhou um capítulo lá do livro de Bertalha que era sobre essa adequação do sistema logístico, né? Do planejamento da logística com a estratégia da organização, né? Que um deve andar lado a lado com o outro, um deve ajudar o outro. Tá? Então, esse é um grande desafio para os administradores dos sistemas logísticos. Né? Fazer com que o planejamento da logística ele esteja em consonância com a estratégia da organização. Né? Ele tem que ajudar a organização a atingir seus objetivos. Tá? Isso requer planejar e coordenar todas as atividades necessárias
para alcançar níveis desejáveis dos serviços e qualidade ao custo mais baixo possível, né? Então, é aquele trade-off que também a gente já falou sobre isso aqui, né? Eu preciso reduzir meus custos, ao mesmo tempo eu preciso aumentar a qualidade, né? E essa qualidade não é só no produto, né? É no serviço e é no serviço ao cliente, tá? É no que o cliente vai sentir da minha empresa, no quanto eu estou correspondendo às expectativas desse meu cliente, tá? E isso implica que a organização precisa ser eficiente no sentido de reduzir seus custos operacionais, elevar o nível de serviço e ainda conseguir sistemas logísticos com flexibilidade e rapidez de resposta. Então vejam como a logística agora ela se torna mais complexa, né? Eu preciso agora pensar em muita coisa, né? Por isso eu já não consigo ter amadores trabalhando dentro da logística, né? Por isso eu preciso de qualificação. Eu preciso reduzir meus custos operacionais, né? Ao mesmo tempo, na outra ponta, eu preciso elevar o nível de serviço. E dentro disso, eu tenho que ter respostas rápidas, né? E ser flexível, ou seja, eu tenho que me adaptar às mudanças que estão ocorrendo no ambiente, né? Fora isso, né? E englobando tudo isso, eu também tenho que ser ecologicamente responsável e socialmente responsável também, tá? Então a questão ecológica e social, ela também agora, para fechar tudo isso aí, tem um grau de importância muito grande quando eu estiver pensando no meu sistema logístico, tá? Então, ao fim aí do assunto, né? Deixo aí 5 questões que foram retiradas do livro, tá? Então fica aí. Se vocês conseguirem responder essas questões, então vocês entenderam esse primeiro capítulo, tá? Vocês aí estarão prontos, não terão dúvidas em relação ao assunto que foi trabalhado, se conseguirem responder essas questões aí, tá? Então fica aí essas questões para revisão. Nossas referências, tá? O livro de Rasolini e Bertet. Foi o livro que a gente falou em reunião, né? Que eu até falei para vocês que vocês encontram lá na estante virtual a partir de R$8. Esse livro a gente vai realmente ver ele todo, né? São 7 capítulos, é um livro pequeno, um livro fino também, tá? Então esse livro aí é interessante terem, né? Então vamos trabalhar todos os capítulos desse livro, tá?